Boa noite. Nós estamos iniciando mais um encontro desse projeto de extensão que a gente faz com muito carinho, que é o Café com Broa e Literatura Boa. É um projeto que já existe há alguns anos. Ele foi executado inicialmente de maneira presencial, lá em Ouro Preto. Depois nós atendemos a rede municipal de Itabirito. E na pandemia nós iniciamos, né, no modelo à distância, com esses encontros síncronos. E a gente viu que deu certo, principalmente porque aumentou nosso público, diversificou nosso público. E então é um projeto que já dura aí alguns anos e a gente fica muito feliz com a realização, né, com a possibilidade de execução. Eu agradeço aí as meninas que me ajudam aí, a Maria Júlia e a Tatiana, né? Nós já tivemos outras pessoas colaborando, neste momento são as duas que estão aí carregando o piano, né, nos bastidores, às vezes na frente também, né? E agradeço a todas vocês, a todos e todas que vieram, né, estão conosco aqui essa noite para a gente falar de literatura e hoje mais especificamente, né, num tema que tem sido caro para a educação, que é a questão da inclusão. No último evento, nós também tratamos disso, né, com a professora Cislene Freitas, tivemos um retorno muito positivo. E hoje, né, o Rodrigo Estevão é o nosso grande convidado, nosso convidado especial. Quem é o Rodrigo, né? Rodrigo é mestre em educação pela Faculdade de Educação, a FAI, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é graduado em licenciatura em teatro, com uma formação complementar em música, também pela UFMG. Ele é especialista em metodologia do ensino de artes pela Uninter e educação inclusiva em contextos escolares pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele também possui o curso de aperfeiçoamento em serviço de atendimento educacional especializado, o SAE, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é ator e contador de histórias. Tem experiência como professor de artes, né, de teatro, no Instituto São Rafael, área de deficiência visual e múltipla, e em escola regular, e também como assistente administrativo educacional, auxiliar de biblioteca escolar e auxiliar de secretaria escolar na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Atualmente, o Rodrigo trabalha como professor de arte nessa mesma rede, né, municipal de Belo Horizonte, e integrou a equipe do Afirmação na pós-UFMG como professor formador e tutor no curso de formação pré-acadêmica. Suas produções bibliográficas, né, sua produção bibliográfica aborda os seguintes temas: corpo, espaço, movimento, literatura, mediação do texto literário, deficiência visual, educação exclusiva, educação inclusiva e inclusão escolar. Então, está apresentado, Rodrigo, e eu passo a palavra para você, Rodrigo. Certo. Boa noite a todos e todas. Me sinto muito honrado, eu, Hércules, e a sua equipe, pelo convite. Uma responsabilidade muito grande, né, de falar sobre essa pesquisa, né, para um público diversificado. Inicialmente, eu vou me autodescrever, tá? Eu sou um homem branco, uso a cabeça raspada, tenho olhos castanhos, nariz um pouco grande, lábios finos,
Estou usando uma camisa verde, gola polo, estou sentado numa cadeira preta e, ao fundo, uma parede de cor clara. Então, eu fiz algumas alterações, eu estou utilizando a apresentação que foi utilizada, né, durante a minha defesa da dissertação. Fiz algumas alterações, especificamente para o evento de hoje, né? E no primeiro slide, que vai aparecer para vocês, e de antemão já agradeço, tá, gente, a participação de todos vocês, viu? No início, logo no primeiro slide aí, eu já vem trazendo o título, né, da dissertação, que foi Práticas de Mediação do Texto Literário. Pensando no texto oral e no texto também literário, né, do livro físico, né, sobretudo. Contribuições para o processo de inclusão de uma criança com baixa visão em uma escola de ensino infantil em Belo Horizonte. Né? É uma EMEI. O segundo, que foi orientada, né, a pesquisa foi orientada pela professora Célia Bicalil e co-orientada pelo Dr. Josilei Francisco, ambos da Faculdade de Educação da UFMG. Eu coloquei no segundo slide aí, na verdade, eu me esqueci de fazer a correção, né, no slide, a alteração. A pesquisa, né, ela finalizou em 2023, tá? Então, já muda essa expressão, né, titulação de outra. Coloca para mim o terceiro slide, por favor. Pode passar. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Quero fazer a contextualização da pesquisa. Essa pesquisa ela começou em 2020. Período um pouco conturbado, né? Assim, um pouco para ser... utilizar um pouco de eufemismo, assim, mas foi muito complicado para todos, né? Por causa do contexto epidemiológico, né, que nós vivemos, de pandemia da Covid-19. Então, foi um período em que nós, né, do mestrado, tivemos um mês de aula presencial, e logo em seguida veio a pandemia, e aí grande parte, né, da pesquisa foi virtualmente. Assim, as aulas, o processo de orientação e co-orientação também. Então, assim, eu coloquei essa imagem aí, pensando na expectativa que muitas vezes a gente tem, né, de ser um caminho reto, sem barreiras, né, sem obstáculos. No entanto, isso nem sempre é possível, né, pensando assim, uma pesquisa, sobretudo na área de humanas. Então, tem essas duas trilhas, a expectativa e a realidade, né, e, várias curvas no meio do caminho, né, e uma das maiores curvas foi essa, né, no contexto da pandemia, porque isso alterou bastante o cronograma, né, inclusive da pesquisa em campo, né, em locos, que eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês. Né, mas a vida não erra o trajeto só porque muda o percurso. Né. Essas mudanças, elas fazem parte, né, de todo o processo e muitos ajustes são necessários, né, para que a gente possa chegar ao destino. Né. Então, assim, situando também, né, a questão dos participantes da pesquisa, né, nós tivemos, após um levantamento, várias
situações na rede de crianças com deficiência, né, visual, que é uma pesquisa, uma investigação que eu já venho trazendo desde o início da minha graduação em artes cênicas, quando eu fui assistir a um espetáculo teatral com pessoas, com adolescentes com deficiência visual, né, cegos e com baixa visão. E eu via o quanto eles tinham propriedade para se movimentar em cena, sem derrubar o cenário, né, os objetos de cena, e aquilo eu fiquei muito curioso com aquilo. Não tinha tido ainda contato com ninguém, até então, com deficiência visual, e ele me despertou o interesse em conhecer um pouco mais esse universo, né, da cegueira. E aí eu fui conversar com a direção do espetáculo, na época, e daí surgiu, durante o meu período de graduação, uma oportunidade de fazer um estágio no Instituto São Rafael. Eu, depois de alguns anos, comecei a trabalhar nesse instituto, né? Mas consegui passar pelo instituto, de onde saíram essas pessoas, esses atores, né, que estavam nesse espetáculo. E ali o desejo pela educação especial, pelo estudo da educação inclusiva, nasceu de uma tal forma que eu não consegui me desvencilhar, né? Eu continuo pesquisando, né, muito afoitamente, né, e é isso, trazendo né, assim, falando desse interesse inicial, né, e da continuidade, né, no estudo. Neste mesmo ano, que foi 2008, foi quando eu conheci esse grupo de teatro. Depois fui fazer o estágio no Instituto São Rafael, que é uma escola, né, dedicada a pessoas com deficiência visual e também múltipla, porque aparecem crianças também, né, com outras condições, né, sensoriais, principalmente, né, como a surdez. Temos também a deficiência intelectual, né, presente. E, né, a partir disso, durante esse levantamento, né, na rede, sobretudo na educação infantil, de crianças com deficiência, descobriu-se que havia um levantamento, né, junto ao núcleo, que existe um núcleo da Secretaria de Educação de Belo Horizonte, um núcleo que na época, né, se dedicava a acompanhar essas crianças dentro da escola, de uma forma sistematizada, né, e eles tinham um levantamento, né, uma estatística de quantas crianças, né, tinham. Mas com o contexto da pandemia, as crianças foram voltando aos poucos da escola, e as crianças com deficiência, elas, por apreensão, os pais ficavam, famílias apreensivas, né, de retornarem com essas crianças para as escolas, muitos não retornaram. Então, aí também foi um momento de um certo desespero, para ser muito sincero com vocês, assim, porque a pesquisa o projeto da pesquisa estava, né, assim, se desenvolvendo bem, ela já havia passado pelo comitê de ética, e aquelas crianças que estavam na estatística, elas, na prática, elas não estavam mais dentro das escolas, né, por causa da Covid. E aí esse retorno foi aos poucos, até que uma criança, em uma determinada região de Belo Horizonte, retornou à escola, e aí eu pude acompanhar, né? Uma criança com pseudônimo de Lili, né? Uma menina de 4 anos de idade, na época. Ela teve uma cegueira, uma deficiência visual adquirida, né? Ela nasceu vidente e enxergando, né? E com alguns meses de vida, poucos meses de vida, ela teve uma hemorragia ocular, né, bilateral, e aí veio a ter essa baixa visão, que é progressiva, inclusive, né, degenerativa. Então, aos poucos, a tendência ela
acuidade dela visual diminuir ainda mais, né? Então, ela vem sendo acompanhada, né, por vários profissionais da área da saúde, inclusive, né, e oftalmologistas, né, faz algumas terapias, só para contextualizar vocês, né, a participante, assim, fundamental, né, das pesquisas. Por hora é isso. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, pensando também no meu tempo, né, como mediador de leitura dentro de uma biblioteca escolar, que coincidiu justamente com esse período, né, 2008, quando eu entrei na rede municipal de Belo Horizonte como auxiliar de biblioteca na época, que era o nome do cargo, auxiliar de biblioteca escolar, eu pensei em fazer em construir, né, um diálogo entre deficiência visual e literatura. Isso veio um pouco antes da pesquisa do mestrado. Durante a pesquisa, foi durante uma especialização do TCC, de uma especialização, que foi educação especial, educação inclusiva, e também educação inclusiva em contextos escolares. Então, ali, eu já pensei em fazer essa ponte entre esses dois temas tão importantes para mim, sabe? E que eu acredito que tem uma relevância também social muito grande. E aí, trazendo para o contexto da pesquisa do mestrado, a questão motivadora, né, foi como os recursos e estratégias utilizados pelos mediadores do texto literário, aí pensando nos vários tipos de texto, né, tanto aqueles de tradição oral, né, advindas dos povos tradicionais, como os indígenas, os povos africanos, né, em seus rituais, como esses textos, né, como os mediadores com esses recursos e estratégias podem colaborar para a acessibilidade e a inclusão de crianças com baixa visão na educação infantil. Porque a gente precisaria pensar, né, que a acessibilidade, ela vem muito antes da inclusão, né, do processo de inclusão entre as escolas. Pode passar, por favor, esse slide. E aí nós temos os objetivos dessa pesquisa, né? Tendo como objetivo geral, né, compreender as práticas de mediação literárias em uma turma com crianças videntes e uma criança com deficiência visual, né, baixa visão. Então, compreender para intervir ou não nessas práticas. Porque o meu intuito, na verdade, embora eu já tivesse, né, uma experiência prática, né, com a literatura, uma pesquisa também, e uma formação e uma prática sobre deficiência visual, eu não queria interferir. Né? Meu objetivo era compreender aquelas práticas daquelas pessoas, né, daqueles profissionais da educação que estavam na escola, para aprender com elas e talvez, né, fazer algumas interferências, né, algumas intervenções, as pontuais, né, talvez sugerindo alguns materiais, propondo também algumas atividades mais práticas, né, de alteração de estratégias com aquela criança, né, com baixa visão, e sem deixar de lado as crianças videntes, né, pensando no contexto de socialização, né, que faz parte do desenvolvimento da criança na educação infantil, né, tanto na educação infantil quanto nos outros espaços, né, e idades de escolarização. Então, foi meio isso que aconteceu. Eu vou detalhar para vocês mais à frente também. E, além desse objetivo geral, né, os objetivos específicos, né, refletir acerca dessas práticas no processo de letramento e formação de leitores de literatura,
né? Pensando no conceito amplo, né, de literatura, como já, né, mencionei com vocês, literatura oral e literatura escrita. Pode passar o slide, por favor. Entender como a criança com deficiência visual se relaciona com a leitura realizada pelos mediadores, né? A partir das escolhas de estratégias, né, dos mediadores de leitura, como que é a reação, né, dessa criança propriamente com deficiência visual? Algum tipo de estratégia, ela demonstrava maior interesse, né, maior identificação, né? Outro objetivo, analisar os recursos e estratégias de acessibilidade utilizados nas práticas. Né? Identificar os limites, avanços no processo de letramento literário, por meio da literatura nos contextos da infância e da inclusão. Porque esse processo do letramento literário, né, por meio dos textos literários que eram apresentados, né, pelos mediadores de leitura. Pode passar, por favor. Pensando, né, que mediador de leitura, né, aquele leitor afoito, né, sensível, e que tem interesse, né, em ser ponte, né, para que a outra pessoa também tenha, ou venha a ter, né, esse desejo também pela literatura. E aí tem um conceito, né, de mediador de leitura, realizado pela Ries, pela Yolanda Ries, que diz o seguinte: é um leitor sensível e perspicaz, que deixa tocar pelos livros, que desfruta e sonha em compartilhá-los com outras pessoas. Ela traz essa concepção, né, de mediador de leitura. Eu acho muito pertinente, né, para o que foi proposto, né, nessa pesquisa. E, assim, pensando que esse mediador de leitura, né, à medida que ele vai se encantando e se mostrando encantado, né, pela literatura, é uma forma de ele seduzir, né, o leitor em potencial. Então, eu vejo, assim, pensando nessa fase, né, do desenvolvimento da pessoa, né, a infância, né, essa visão da infância, da criança, ela é transportada, né, pensando nas várias infâncias que nós temos, né, não é uma única infância. E como a criança, ela consegue fazer, e de forma muitas vezes rápida, né, essa conexão entre realidade e imaginação. É uma linha tênue, né, ela se transporta de uma forma muito própria, né, ela tem propriedade também em fazer isso de uma forma dinâmica. E, às vezes, com o passar do tempo, à medida que a gente vai crescendo, essa imaginação ela é tolhida, né? Tanto a imaginação quanto a criatividade. E a criança tem de sobra. A Velasco vem nos dizer o seguinte, o Cristiano Velasco, que a visão da criança é transportada para onde a ação está ocorrendo. Seu olhar atravessa o contador. Ela vive as palavras, a palavra para ela é a imagem. E aí a gente vai entrar no outro conceito, que é a tradução intersemiótica, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa transmutação, né? De uma linguagem para outra. E a criança consegue repetir. E a gente percebe isso com os brinquedos dela própria, né? A quantidade de
de narrativas que ela consegue construir por meio das brincadeiras, dos brinquedos. Isso é fantástico. E aí, durante a pesquisa, né, durante o processo de pesquisa bibliográfica, de revisão de literatura, vamos pesquisar o que tinha em relação a, a essas abordagens, né? Eficiência visual, recursos e estratégias de ação de leitura, literatura oral, literatura escrita, leitura literária. E aí a gente veio descobrir que não se tem muito sobre essa abordagem, né? Por meio dessas palavras-chave. Né? E aí nós descobrimos 3 estudos, que são uma dissertação, né? Adaptação de livros literários. Você deve estar ouvindo a neném aí ao fundo, 7 meses. Deve estar com a participação especial dela. A dissertação, adaptação de livros da literatura infantil, né? Para alunos com deficiência visual. Foram 3 clássicos da literatura infantil que foram adaptados, né? Pensando-se em todo o formato, né? O layout do livro, pensando na questão do tamanho da letra, né? Já que eram crianças com baixa visão, então a importância de ter um livro em caixa alta, com letras ampliadas, pensando também no contraste das imagens, né? O alto contraste também, ou seja, a letra preta no fundo branco, ou o inverso, né? Para o alto contraste, e cores mais suaves no fundo, e uma escrita mais escura, ou clara, né? E o inverso, né? Um fundo escuro ou uma escrita clara, né? Uma fonte branca, por exemplo, um fundo preto, né? Pelo contraste, o preto no amarelo, né? E assim por diante. O segundo estudo, né, uma dissertação, eu não vou entrar muito nos detalhes desses estudos, para a gente não delongar, mas aí, ao final, né, se der tempo, né, a gente pode falar um pouquinho mais de forma aprofundada, vou ter algumas anotações sobre esses estudos, para pegar os pontos-chave. A dissertação em relação ao texto e imagem, aí foi um livro, né, os livros utilizando essa relação, né, existente entre texto e imagem, o livro ilustrado, né, um tipo de livro, né, dentro da literatura escrita. E teve já um trabalho com crianças entre 10 e 14 anos. E o terceiro estudo, que é uma tese de alfabetização e letramento de crianças cegas em diferentes contextos, que, em princípio, a pesquisadora não utilizou recursos de acessibilidade, como audiodescrição, algumas tecnologias assistivas, né, que são recursos utilizados para pessoas com deficiência, né, para que elas possam romper algumas barreiras, para que elas possam realmente ter maior segurança, autonomia, né, e aí o processo de inclusão começar a acontecer, né, de fato. Pode passar o slide, por favor. E aí a gente vem com o pros e pró, né? Tudo vem falar um pouquinho da performance como um fenômeno heterogêneo. E aí a performance, fazendo uma relação com as estratégias utilizadas pelos professores, de forma geral, né? Tanto para pessoas videntes e não videntes, né? Pessoas que enxergam, aquelas pessoas que têm a deficiência visual. Então, como essa performance, como um fenômeno heterogêneo, né, porque a performance ela se utiliza da voz, do corpo, dos sons, né, então, utilizando esse hibridismo, né, de elementos para que a performance seja, de fato, constituída. Né. E para a pessoa com essa condição sensorial, ela é de suma importância, né,
de trabalhar com texturas, com formas distintas, né? Muitas vezes formas voltadas às figuras geométricas. Inclusive, ele li que a gente teve também um processo durante, né, o percurso de coleta de dados, as entrevistas sendo estruturadas. E a Lili, quando é perguntado a ela, no processo da entrevista, nós elencamos alguns temas específicos, ela diz que o livro que ela já leu, que ela mais gostou, são os livros com figuras, com círculo, com quadrado, sabe? Então, uma coisa que me fez pensar, que eu tive acesso a esse livro depois, que são livros em que as imagens, é um livro de imagem, e este livro, as imagens são um tamanho maior, ampliado. Aí eu fico pensando, será que por ela ter tido um real acesso a essa imagem, por ter conseguido ver essa imagem, que ela teve esse maior interesse, algo que eu não consegui, como que eu diria, não consegui ter certeza se foi por ela ter tido a acessibilidade, e eu acredito que seja, por isso que ela teve uma maior identificação, né, com essa literatura de imagem, com esses elementos, né, da matemática, né, as figuras geométricas. Pode ter sido, mas é algo a ver ainda, sabe? Eu tenho contato com a família, né? De vez em quando eu pergunto como é que ela está, né? Como que ela está se desenvolvendo na escola. Pode passar, por favor. Tá. Nós partimos do princípio da literatura como linguagem artística, como um tipo de arte, né? A pesquisa foi muito voltada para esse caminho, porque ainda se há uma discussão muito grande, né? Se literatura é arte ou não é. E todos os autores que vieram colaborar com essa escrita, né, da pesquisa, eles apontam para essa direção, que a literatura é um tipo de arte. E eu acredito 100% nisso, né? Porque envolve essa fruição estética. E é uma percepção subjetiva, muitas vezes, né? A gente tem a arte parte muito desse princípio. Eu, como professor de arte, tenho tido durante as aulas, muitas reflexões e fazendo uma relação entre arte e filosofia, dentro do contexto teórico, né, as discussões teóricas, depois a gente vai para as práticas, né, buscando relacionar com vários tipos de arte, né, música, dança, teatro, a literatura. A gente vê que esse poder de fruição estética que a literatura tem, né, e ela amplia, ela é capaz de ampliar, né, a percepção de mundo, ampliar o senso crítico, né, inclusive no contexto das infâncias. E aí, essa performance do texto literário, o trabalho do mediador, né, de leitura, nós podemos perceber, as duas professoras que eu pude acompanhar durante o processo, porque daqui a pouco nós vamos ver um recorte, né, que foi realizado dessas práticas, alguns textos literários específicos, a gente pôde notar o quanto havia uma certa disparidade, assim, entre uma estratégia escolhida por uma professora e estratégia escolhida pela outra, estratégia de abordagem da literatura.
na prática, né? Porque durante também as entrevistas, apenas uma se propôs, né, a participar da entrevista, então a gente partiu do pressuposto, na verdade, a gente fez um parâmetro, né, entre uma outra mediadora de leitura que não estava frequentemente, né, envolvida com essa turma, mas que fazia parte da coordenação pedagógica, que era uma pessoa que é uma pessoa muito envolvida com a literatura dentro da escola, participa de discussões literárias, de grupos práticos, né, da literatura, e como a concepção de literatura ela é distinta, e eu vou falando daqui a pouco, eu não vou adiantar o assunto para a gente chegar lá e não pular etapas aqui, só para eu também não me perder. Então, a gente vê dessas duas concepções. Primeiro, a história de boca, né, que é uma expressão muito usada pela Velasco, que é uma escritora que vai falar muito dessa questão da importância da oralidade, né, na contação de histórias, né, utilizando a vocalização das palavras, sem o suporte do livro físico, né, sem a literatura escrita em si, né, física, sem o suporte tecnológico, né, sem a leitura digital. E a outra professora optou pela leitura literária com suporte do livro. Ambas estratégias igualmente importantes, né? Porque a leitura, tanto uma quanto a outra, utilizada da entonação, buscando, né, fazer uma vocalização diferenciada, né, experimentando vozes de personagens. Né, isso, para o universo da infância, é enriquecedor, né? Assim, uma potência muito grande, quando é trazido elementos diferentes. E para a criança com deficiência visual, essa estimulação, ela é de suma importância, né? E aí, com o uso, né, desses recursos e estratégias, o processo de letramento literário, ele acontece. Isso é importante a gente destacar. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, no próximo slide, a gente traz um pouco no processo de inclusão e exclusão das pessoas com deficiência, né, na sociedade. E aí a gente tem esse primeiro, um pouquinho, a gente tem aí um ciclo, né, com várias pessoas, né, com suas diferenças, juntas. É onde a gente pretende chegar, né? A inclusão, todos juntos no mesmo espaço, porém tendo equidade. Porque não adianta todos estarem no mesmo espaço e não terem a oportunidade de aprender, de participar, aprender, não só de estar ali. Ter esse acesso à escola, por exemplo, né? Ter direito à matrícula, mas lá dentro da escola não acontecer de fato a inclusão. E aí o processo de exclusão é o inverso. A gente tem um segundo ciclo com vários pontos vermelhos e do lado de fora colorido. Vários pontos coloridos, né? Que são as pessoas com deficiência do lado de fora do círculo. Canto esquerdo, abaixo, nós temos a separação, que é o que a gente tinha algumas décadas, né? São muitas décadas, acho que uma década no máximo,
nós tínhamos classes especiais dentro da escola. Tinha uma classe, por exemplo, só de pessoas surdas. Então, era uma exclusão velada, né? Porque a gente tem um ciclo maior, com várias crianças sem deficiência, e as crianças num ciclo menor, acoplada, né, ali, nesse ciclo maior, porém, separadas. Em outras turmas, uma turma só de surdo, por exemplo, e as crianças sem deficiência em outra sala. Será que acontecia o aprendizado de verdade ali? A gente precisa refletir, né, sobre essas questões. Talvez sim. Mas quando a gente pensa aqui na integração, temos aqui a integração. Nós temos um ciclo maior, com várias pessoas sem deficiência, e o ciclo menor dentro desse ciclo maior, com pessoas com deficiência. Nós temos a integração, porém elas estão numa outra bolha. São duas bolhas, né? Nessa bolha menor, elas continuam na bolha. Então, aquelas crianças sentam uma do lado da outra, tudo pertinho. Às vezes tem um profissional de apoio auxiliando-as ali, mas não tem a convivência de fato. Essa socialização também, ela não acontece de forma plena. Não tem a participação plena dessas pessoas que estão nessa bolha menor. Então, o que nos aponta é o desejo, né, na educação, na rede regular de ensino, na escola considerada inclusiva, que a inclusão aconteça de forma plena. Mas, de forma plena, ela precisa de uma transformação muito significativa ainda, sabe? Talvez a gente esteja um pouquinho longe, não é a visão pessimista, mas um pouco à frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Porque a gente tem, de forma muito ligada, assim, um diálogo muito importante que a gente precisa fazer, que é a relação entre igualdade e equidade. A igualdade e oportunidade, pode passar, por favor, para o próximo slide. A igualdade a igualdade, ela é mais fácil de ser conseguida quando você dá as condições, né, para aquela pessoa que ela possa ter a igualdade, a condição de igualdade. Aí no artigo da Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, ela vem dizendo o seguinte no seu artigo 1º, é intitulada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, o conceito de igualdade vem atrelado ao conceito de justiça. Um exemplo aqui para vocês no próximo slide. Nós temos aí uma atividade proposta. Seleção justa, todos farão o mesmo exame. Escalar aquela árvore. Vocês acham, quem puder responde para mim no chat, gentileza. E algum desses personagens vai sair à frente para conseguir escalar com maior rapidez essa árvore? Por quê? Quem respondeu sim,
Vou dar uma olhadinha no chat aqui para ver como é que está a situação. Só um instantinho. Exatamente. Por uma questão biológica, né, o macaco teria maior facilidade de escalar, né? Inclusive, um tempo recorde, né? Então, essa é a igualdade. Hoje não se fala muito em igualdade, se fala em equidade. A gente vai ver por quê. Pode passar para o próximo slide, por favor. A equidade, ela já pensa nos recursos específicos para aquela pessoa, né? Para a condição que aquela pessoa precisa, o que ela precisa para que ela possa ter e ter a igualdade, né? Porque equidade e igualdade estão atreladas, mas a equidade vai além de ter igualdade, né? A equidade é você oferecer os recursos que aquela pessoa necessita, né, que garanta a ela as mesmas condições para poder participar e aprender com aquela tarefa, ou algo, ou que ela tenha também vantagens nesse processo de inclusão. Porque se a pessoa está em determinado lugar, como, por exemplo, dentro de uma escola, e ela não tem vantagens em relação ao processo de aprendizagem, que sentido faz ela estar naquela escola? Se ela não tem esses recursos, como, por exemplo, o recurso da audiodescrição para uma pessoa com deficiência visual, que é a transformação de tudo que é imagem, tanto a imagem, a imagem inerte, né, parada, quanto a imagem dinâmica, ela possa ter, por exemplo, em um livro de literatura, a descrição daquela imagem. Se ela não tiver a audiodescrição, como que ela vai... muitas vezes, se for um livro que trabalha diretamente com a produção de sentido entre a parte escrita e a parte imagética, como que ela vai ter essa concepção de sentido? Ela vai conseguir construir isso. Então, a audiodescrição, muito como esse recurso intersemiótico, e a audiodescrição ela transforma tudo que é imagem em palavras. Então, a gente tem essa transposição, né? Essa passagem de um tipo de linguagem para outro. A gente chama isso de recurso intersemiótico. E a audiodescrição, como tecnologia assistiva, ela vai, de fato, assegurar que aquela pessoa ela possa ter acessibilidade. Então, a audiodescrição ela aparece dentro desses, como recurso intersemiótico e tecnologia assistiva. Um tipo de recurso, por exemplo, além da audiodescrição, é a Libras, por exemplo, para pessoas com deficiência auditiva. Uma criança que não é oralizada, está ali no início do processo de escolarização, né, da alfabetização. Sem esse recurso, fica muito mais difícil dela se apropriar desse processo de alfabetização. No caso da criança com deficiência visual, o sistema Braille vai dar uma garantia a ela de poder acessibilizar esse processo de alfabetização de uma forma mais tranquila, né, do que uma criança que passa pelo processo de escolarização, todos das séries iniciais, sem poder ter acesso, por exemplo, a um livro de imagem e no sistema Braille, né, em Braille e com imagem. Nós temos alguns livros, né? Não é uma produção ainda gigantesca, mas nós temos uma produção de livros voltados a esse público. Tá? Pode passar, por favor. Nós vamos ter um exemplo aí de equidade. Ó. Olha a diferença entre igualdade e equidade. Todos, na igualdade, todos têm a mesma oportunidade, mas têm as condições para que elas possam conseguir
de fato, concorrer. E a gente tem um processo na vida, é um processo deveríamos ter, né, a cooperação, mas temos muito a competição ainda. Em termos práticos, num concurso público, por exemplo, quais as condições que essa pessoa teria? Se ela não tiver esses recursos específicos à necessidade dela. Aí quando isso é garantido a ela, a gente tem um processo de equidade acontecendo. E dentro da escola, a proposta é essa também. Mas, infelizmente, em função da ausência de formação continuada dos professores, da ausência de materiais ainda especializados a elas, esse processo de equidade que vai favorecer a inclusão, ele ainda precisa avançar bastante, sabe? Nós tivemos alguns avanços, mas precisa avançar. No próximo slide, nós vamos ver práticas, um recorte, né, das práticas do texto literário. A primeira professora que eu comentei com vocês anteriormente, que optou-se pela leitura literária, a gente pode observar que tem pouquíssimos alunos. Esse foi um retorno pós-pandemia, em que, em Belo Horizonte, eu não sei se em outros estados, em outras cidades, não sei se foi o mesmo processo, foram utilizadas chamadas de bolhas. Então, eram poucos alunos e eles se revezavam durante os dias da semana. Ao dia iam 4, 5 alunos, no outro dia outros 4, 5 alunos, né, todos utilizando a máscara, tendo ainda o processo de distanciamento, né, e aí a professora utilizando a estratégia da leitura literária, né, utilizando as informações, inflexões distintas, né, das personagens, das falas das personagens. A gente tem aí essa escolha, né, essa estratégia de mediação de leitura. No próximo slide, nós teremos aí nós já temos um livro pop-up. Este livro, gente, são aqueles livros que os personagens, quando você abre a página, eles pulam da página. Então, geralmente são livros maiores, com as páginas maiores, as ilustrações também muito coloridas, geralmente com um contraste significativo, né? E para criança com deficiência visual, essa literatura em relevo, porque os personagens, como eles saltam das páginas dos livros, eles ficam em relevo, né? Então, a percepção tátil, né, a criança ali desenvolve, né, a percepção tátil, a consciência corporal, né? Então, há esse desenvolvimento, né? E este livro, propriamente, são animais, né, são animais do oceano, né? Então, são vários que aparecem. Com um pouco texto escrito, né, em caixa alta, falando um pouquinho sobre aquele bicho, né, o cavalo marinho, o polvo. Foi a escolha dessa professora, né? E, na sequência, ela optou-se, essa é a Lili. A Lili, com um desenho, né, o preenchimento, né, do entorno. Inclusive, há uma indicação, né, que esse entorno do desenho seja feito com uma tinta mais escura, né, que a caneta seja de ponta grossa, com numa cor, tem um contraste, né, com a folha branca, né, na cor escura, né, um azul escuro, um preto, né, para a criança possa, de fato, vir, né. Aí a gente pode ver que está na folha A3, tá? Esse desenho foi feito na folha A3 para ela, né, ampliado. E aí ela está fazendo bem, ó, tá?
Porque a percepção dela, nos exames, a gente não sabe ao certo o quanto ela consegue ver. Até então, né, que ela conseguia ver na época. Então, a gente percebe que algumas imagens, por exemplo, no tamanho semelhante a uma fonte 30, 40, assim, ela já começava a ter melhor percepção. Inclusive, em uma das entrevistas, ela se queixa que os para-casas, ela não conseguia ver a atividade que estava sendo encaminhada para ela, né? Mas, assim, é muito não fazendo julgamento, né, do trabalho, dos professores, mas, às vezes, falta uma informação. A informação, às vezes, não chega até esse professor que está na linha de frente com a criança, e aí, depois que precisa de umas certas interferências. Nesse momento, eu já estava fazendo algumas interferências diante do que eu havia observado, sabe? Né? Falando um pouquinho sobre a importância para a criança com deficiência visual, da ampliação da imagem, das letras, para que a criança pudesse, de fato, ter a acessibilidade necessária, sabe? As atividades como outras crianças estavam tendo, né? Crianças sem deficiência. A próxima atividade, a próxima prática do texto literário, ela foi realizada, né, por meio da contação, né, da história de boca, né, contada pela outra professora, e aí a gente já pode perceber, né, as crianças ao redor de uma mesa, né, retangular, diferente da outra, que eles estavam em círculo, sem a presença de mesa, eram 4 crianças. Aqui nós já temos aproximadamente 10 crianças, né, com a profissional de apoio sentada do lado da Lili e a professora em pé, todos ainda com máscaras, né, e ela contando, inclusive utilizando um desenho da personagem protagonista desse livro literário, que é a Joaninha que perdeu as pintinhas. Então, ela estava contando essa história para as crianças. E, na sequência, ela propôs 2 atividades. Uma eu trouxe aqui no slide, e pode passar para o próximo slide, por favor. Essa aí é a capa, tá? A Joaninha que perdeu as pintinhas, né? Ela cai, né, assim, na água e perde as pintinhas. Aí depois ela precisa recuperar as pintinhas, porque a mãe dela não a reconhece mais. Você não é minha filha, né? Aí ela vai em busca, né, dessas pintinhas que ela perdeu. É uma história fantástica, muito interessante. E aí a professora, né, propôs 2 atividades. Uma delas é a caça de algumas joaninhas que foram colocadas no corredor, né, essa escola onde eu vivi essa experiência. Ela colocou algumas joaninhas de papel, até um tamanho médio, assim, e aí as crianças tinham que encontrar nos corredores, a criança que encontrasse o maior número de joaninhas seria o vencedor. E as crianças foram procurar. E a Lili, ela estava sempre com a profissional de apoio junto, indo, assim, e ela não conseguiu encontrar, assim, de imediato, né? Mas depois, com um certo tempo, ela conseguiu encontrar uma joaninha, aí levou o professor e tudo mais. E essa outra experiência que eu coloco no slide é uma experiência da área verde, da EMEI, que as crianças foram para essa área verde, para ver de fato, conhecer uma joaninha, que bichinho é esse que eles estão falando, né? Então, eles foram conhecer a joaninha, sempre com essa condução da professora, da profissional de apoio, né? E ali todo o tempo, ali vocês podem observar que ali fica o tempo todo pertinho da funcionária de apoio, porque a deficiência visual, ela traz uma certa instabilidade na locomoção. Então, tem um certo desequilíbrio na marcha,
E a Lili, apesar de ter uma desenvoltura muito boa, corporal, ela tinha essa dificuldade também na locomoção, né? Em função da baixa acuidade, que a gente, até no período, a gente não conseguiu saber, né, qual que era quanto ela enxergava, né? Deixa eu passar para a próxima. Ah, tá, e ela encontrou, levou a Joaninha para a sala de aula, depois eles se retornaram com a Joaninha para a área verde, sabe? Foi muito legal, ambas as atividades, assim, para crianças vivenciarem, de fato, né? Conhecer a Joaninha. Tão importante, né, para o nosso ambiente, inclusive, a recuperação, né, do nosso meio ambiente, né, contra as pragas, né, tudo mais. Tá, as entrevistas, elas foram voltadas com 3 temas principais, que foi a adequação, né, que foi a literatura e a infância, a mediação de leitura na escola e a deficiência visual e a inclusão escolar. Então, a entrevista, né, perpassou por essas temáticas, com alguns relatos vibrantes, assim, emocionados, tanto da coordenação, da Lili, né, da mãe da Lili, da direção, da professora, sabe? Eu não sei como é que eu estou de tempo, eu estou meio perdido no tempo. Alguém pode me dar um help no tempo? Já passou, né? Sim. Rodrigo, Sim. não, tá ótimo, eu fico até assim, sem jeito de pedir para você acelerar. Nós marcamos um teto para a reunião 8h40, 8h30. E eu Isso. acho que as pessoas gostariam de conversar um pouco com você. Certo. Embora já esteja rolando embora não, porque já está rolando um debate muito legal aí no chat, sabe? Ah, sim. Então, mas Uhum. fique à vontade, assim, mas só tendo essa informação, porque eu acho que as Uhum. pessoas vão querer conversar um pouco com você. Tá. Beleza. Obrigado. A gente até pode ultrapassar um pouquinho esse tempo, sabe? O Certo. problema o problema não sou eu ou as meninas aqui Uhum. que me apoiam, mas é o público, né? Que às vezes não pode ficar mais tempo, Sim, tá? sim, com E eu acho certeza. que ao mesmo tempo gostaria de conversar com você. E sobre Certo. lista de presença, nós já vamos passar, viu, gente? Alguém perguntou. Ok, Rodrigo, pode continuar. Certo. Uhum, Os slides estão praticamente finalizando, né? Faltam 2 uhum. slides aqui para a gente finalizar. É coisa rápida. Que ótimo. Eu queria fazer aqui, na verdade, uma parte sobre um trechinho da entrevista. Pode ser, é coisa rápida, tá? Vou fazer uma leitura aqui rapidinho. Esse slide, na página, vou colocar 49. Foi perguntado assim para as participantes, né, da pesquisa, e elas aparecem com algumas siglas, né, para proteger, né, questões, né, sigilosas e tudo mais. Foi perguntado assim, qual o conceito, né, de literatura infantil para elas, né? Aí tanto a professora quanto a coordenadora, né, ambas fazem a mediação de leitura na escola, responderam o seguinte: para uma delas, ela respondeu, para mim é muito importante, dessa vivência com a literatura infantil, é que as crianças desenvolvem o seu imaginário e elas conseguem levar essa vivência para dentro de casa. A questão do respeito com o colega, a questão da amizade, porque os livros literários hoje relatam muito dessas coisas. Ontem mesmo fiz uma leitura com os meninos e foi sobre a amizade. A questão do bullying, assim a gente faz essas leituras para que eles levem e reflitam dentro de casa.
Aí a outra percepção, né, dessa pergunta foi a seguinte: para mim é um lugar de encontro, porque na literatura infantil você encontra várias situações. A literatura infantil traz ali uma magia, esse universo imaginário, essa coisa da fantasia, de que tudo é possível, desde uma pedrinha falar a um ser humano voar. É isso. Deixa a gente livre. Então, para mim, a literatura infantil representa isso. Esse lugar de encontro, de liberdade, esse lugar de criatividade, em que a gente pode estar ali bem envolvida e ainda assim manter um sentimento da gente mesmo. A gente pode notar, né, uma percepção diferente, né, de uma percepção inicialmente tecnicista da literatura de uma forma mais utilitarista, né, a literatura a serviço de alguma coisa, né, serviço de algo. E Magda Soares vem falando do uso da literatura, né, adequada e da literatura não adequada, esse é o seu termo mesmo, da polarização da literatura, né. Temos a escolarização da literatura adequada e a inadequada. Como fazer essa separação, né? Quando a gente vem um segundo relato, a segunda percepção da outra profissional, do quanto a literatura pode facilitar a produção de sentidos, mas fazendo uma relação com a questão estética, a questão literária, né, e levando isso para a nossa vida, né, de modo a ser uma leitura deleite, sem precisar ter uma utilização prática da literatura. Porque, de fato, a literatura não está a serviço da matemática, ou a serviço da língua portuguesa, ou a serviço de outras disciplinas dentro da escola, né? Ela tem um conhecimento específico, um conteúdo específico. Então, achei muito interessante essa polarização, né, da percepção da literatura, do conceito de literatura, porque isso traz muito que, culturalmente, as escolas, às vezes, representam, né, ou reproduzem, melhor dizendo, que muitas vezes, uma escolarização inadequada da literatura. Né? Ela precisa estar a serviço de algo para que ela possa ser potente, para que ela possa, de fato, ser vista, né, reverenciada, existir, né? E, na verdade, literatura é resistência, né? Resistir para existir, né? Apesar dessas questões todas, inclusive da escolarização inadequada, né, dela. Pode passar para o próximo slide, por favor. E aí a gente tem as considerações finais, né, da pesquisa, né? A escola tem um projeto chamado Arte de Emocionar-te, inclusive as atividades literárias, elas são elencadas, né, no projeto, né, tem projetos permanentes como esses, né, do canto tem o canto da leitura, todas as turmas têm um canto da leitura, com vários livros expostos, à altura das crianças, esse momento deles fazerem essa leitura deleite, né, os próprios alunos pegam, eles fazem, folheiam, se relacionam, né, com o livro, esse processo de reconhecer letras, imagens, né, de fazer esse processo, letramento literário, né, necessário. Então, a leitura está muito atrelada às atividades de desenho, pintura, iniciação, alfabetização, né, que, inclusive, uma das professoras chamou de sequência didática, e aí a gente, à medida que a gente foi desenvolvendo a pesquisa, a gente viu que, de fato, não era uma sequência didática, ela estava propondo,
até porque questões estéticas, literárias, não apareciam, de fato, na atividade proposta, sabe? Então, a gente pensou que poderia ser um uso inadequado, né, dessa expressão. Uma evidência fora de sala de aula, né, que a gente viu a prática, por exemplo, da Joaninha, né, da identificação das Joaninhas, né, na área verde da escola. Alguma dessas práticas de literatura como linguagem e expressão da arte não se desenvolveu, o que gerou uma concepção, de certo modo, tecnicista do texto literário, porque a gente acabei de falar aqui sobre o uso inadequado, né, da literatura, a escolarização inadequada, né, como diz saudosa Magda Soares. Nas práticas educativas observadas na EMEI, notou-se um compromisso muito grande das profissionais. Isso foi notório. Né? A gente pôde perceber o desejo de serem assertivas, de fazer o melhor. Quando eu cheguei, eu não me identifiquei como narrador de histórias, eu não informei que eu havia participado, que eu já havia trabalhado com pessoas com deficiência visual, até para eu não interferir muito no que elas estavam fazendo, né, e ver de fato o que estava acontecendo. E eu vi a vontade dessas profissionais da educação de fazer o melhor, que elas podiam, dentro das possibilidades e do que elas conheciam, né? Ver como é possível perceber nos próximos slides as outras considerações finais. Pode colocar aí para mim, por favor. Que a questão ainda da formação, ela é algo que ainda é uma barreira dentro da educação inclusiva. Muitas vezes, porque os profissionais trabalham em vários turnos, isso dificulta, né, a formação delas, ou porque não há interesse também, né, em fazer a formação dentro dessa temática da educação inclusiva, porque, infelizmente, a barreira atitudinal, né, essa barreira voltada para, né, ao dizer que, por exemplo, essa criança com deficiência não deveria estar aqui na escola regular. Mas aí surge a dúvida, né, há um impasse. Não deveria estar porque a pessoa não se sente segura para poder dar uma assistência, né, educacional adequada, por não ter uma formação, né? Então, essas questões todas ainda perduram, né? E ficam ali no imaginário, sabe, da escola, o porquê que essa criança, de fato, ainda não foi incluída, por que esse profissional talvez ainda não aceite que a criança com deficiência deve estar dentro da escola, porque uma questão muito clara, e é uma questão que eu falei lá atrás, assim, tem situações em que não há equidade dentro da escola regular, por não haver um profissional, de fato, com essa formação específica, especializada, e às vezes aquele mesmo profissional não tem interesse em fazer, ou não tem o tempo que ele precisa para poder se dedicar a uma formação e fazer com qualidade, né? E às vezes a gente tem situações de pessoas muito comprometidas, né? Crianças com muito comprometimento e que às vezes na escola regular ela não vai ter vantagem, ela vai entrar na escola e ficar seus processos de 8 anos dentro da escola ou mais, sem desenvolver as habilidades esperadas na educação formal. Porque, às vezes, o que aquela criança precisa, né, e talvez o que ela consegue dar conta naquele momento, é de
de atividades do dia a dia, atividades práticas para a sobrevivência dela, porque ela vai crescer, né? Vai se tornar um adulto. E aí? Como que é o autocuidado, né? Essa relação dela com o próprio corpo, né? Isso também tem esses meandres, tudo isso que passa pelo processo de formação de uma pessoa dentro da escola. Não é só a formação da escolarização, né? A formação formal, esperada, né? Da leitura, da escrita. Então, são desafios muito grandes que nós enfrentamos dentro da escola. E aí surge a dúvida, se essas crianças com alto comprometimento, vamos imaginar uma criança cega dentro da escola regular, que não tem acesso ao braille, que é o sistema importante, e eu diria importante, fundamental, para que ela possa desenvolver a leitura e a escrita. Se ela não tem uma máquina braille, se ela não tem a reglete, a função, como que ela vai desenvolver? Não vai desenvolver, infelizmente. E talvez numa escola, porque eu estive nesse outro lugar também, de uma escola especializada, né, em que eu vi o progresso dessas crianças com cegueira, por exemplo, né, com baixa visão. Então, são reflexões que a gente deixa e os desafios que a escola regular ainda precisa, pública, inclusive, porque nas particulares uma outra pesquisa, seria uma outra pesquisa, assim, porque apesar da escola regular, pública, ainda ter algumas defasagens, apesar de alguns avanços, né, inclusive na quantidade de acesso, né, a essas pessoas com deficiência, as instituições particulares estão com maiores dificuldades ainda, né, em acessibilizar a entrada dessas crianças e tudo mais. Mas é um outro assunto, sabe? E aí, eu vou essas considerações gerais, tá? Eu deixo aí as referências no próximo slide para vocês, quem quiser fazer uma ideia, ter uma ideia, né? E eu deixo também meu contato, né? Para quem quiser encaminhar e-mail, né, fazer algumas perguntas, a gente vai conversar também agora, né, um pouquinho. Se quiser encaminhar e-mail, né, se quiser conhecer a pesquisa, né, na íntegra, né, da pesquisa também, tá? Fiquem à vontade. Então é isso. Muito obrigado, viu, gente? Rodrigo, nós que agradecemos, né, essa sua fala, a apresentação da sua pesquisa, feita, né, uma pesquisa realizada com tanto cuidado, com engajamento, né, e sem perda de rigor, mas com esse envolvimento emocional que a gente vê que você teve com seu objeto aí de estudo. Eu agradeço muito o seu aceite em participar aqui do nosso evento, tá? Acho que, né, eu não vou alongar muito aqui, porque eu vou dar a palavra para as pessoas que estão aqui, porque eu acredito que, além das muitas palmas aí que você está recebendo, né, tem alguns comentários ou perguntas que as pessoas estejam querendo fazer. Então, Mariana, né, já levantou a mão? Passa a palavra para você. Ah, tá. Mariana apertou errado. Tudo bem. Quem gostaria, gente, de se manifestar? A Ieda Miranda. Com você a palavra, Ieda. Boa noite. É uma alegria muito grande ouvir, né, o Rodrigo. E, assim, eu conheço o Rodrigo há 20 anos, e o professor, né, Rodrigo, educador, Rodrigo, esse mestre,
Estou conhecendo hoje. Tive essa oportunidade, agradeço você, Hércules, pela oportunidade. E, assim, um momento, né, nesses 20 anos aí de amizade, o Rodrigo sempre surpreende, né? O Rodrigo é maravilhoso. E eu vivi um momento especial com o Rodrigo. Eu sou autora, né? Faço performances. E eu fiz um evento em Belo Horizonte, no Dona Lucinha, e eu recebi o Rodrigo com a equipe do São Rafael, né? Então, assim, do Instituto São Rafael. E foi, para mim, uma grande surpresa. E, assim, tudo que foi passado lá resultou em um poema, né? Que eu pedi licença para vocês para estar fazendo a leitura desse poema aqui. Fique à vontade. Obrigada. Além do olhar, dedicado a Rodrigo Estevão e às estrelas do Instituto São Rafael. Quisera eu somente ver o mundo com outros olhos, sentir o vento de outubro entrando pela porta da frente. Depois do dia de trabalho, o sonho se torna urgente. Quisera eu que a vida fosse mais do que vejo, pelas telas planas da tecnologia, mais que chegar ao fim do longo dia, em prece, inspiração, poesia e desejo. Não pude ver a grade da gaiola e a rosa do jardim, a dama do vale, os olhares das crianças da capa. Nunca foram tão profundos assim. Encantada demais com o cantar dos anjos, que confundi com pássaros, no paraíso do palco flutuante em mim. Páginas ressurgiram no fundo da alma. Emoção não se controla e não se acalma. Intensidade mais e mais. Vida além. Além das páginas e notas musicais. Vozes e olhares. Lentes, filtros, luzes, sons. Despir-se de si para vestir-se dos demais. Manter a alma ainda mais nua, debaixo da chuva. Uma chuva de aplausos e sorrisos naturais. Encantamento. Um momento incomparável de descobertas. E o que antes se encobria, já não se encobre mais. Reluz, resplandece, brilha, excede. Leva-nos a amar, além de tudo que conhecemos, muito além, além do olhar. Parabéns, Ieda, pelo belo poema, e parabéns ao Rodrigo, merecedor dessa homenagem, né? Acho Muito que obrigado, todos Ieda. aqui ficamos sensibilizados, né, com esse texto. A Regiane também levantou a mão. Pode falar, Regiane? Boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu queria falar aqui 2 pontos que ele levantou aí, que foi primeiro da questão da formação, né? Que a gente, muitas das vezes, quanto professor, a gente não tem tempo e realmente a gente não tem uma formação específica para a gente lidar com essas situações. E o segundo momento que eu também queria assim compartilhar com vocês é que logo quando eu iniciei na educação, eu tive a oportunidade de ter uma criança de 2 anos na minha turma com baixa visão. E à época a gente ficou um pouco perdido por falta de formação, por falta de informação, pelo fato daquela época ser algo novo, que foi há 10 anos atrás. E aí eu achei assim, muito válido essas pontuações dele, que hoje eu, inclusive, estou fazendo um novo curso sobre educação especial, justamente para isso. Porque a gente, muitas das vezes, a gente se sente perdido, sem saber o que fazer, sem saber como lidar com aquela situação e querer incluir a criança, mas muitas das vezes a gente acaba excluindo. Exatamente, voltando ao ponto que você bem disse, Rodrigo,
pela falta de formação, de informação, e também por ser um fato novo, que nós, como professores, estamos tendo que aprender, né, reaprender a lidar com essas situações. É só isso. Muito obrigado, Regiane. Isso mesmo. Regiane Muito bem foi pontuado. minha colega no curso de design de interiores, né, Regiane? Porque além da educação, nós temos outras paixões, né? Verdade. E a Regiane também trabalhou, né, no Instituto Federal durante o tempo em que nós lá estivemos, né, Regiane? Sim. Nessa função, que lá não sei se tinha o nome de AEE, mas, né, de acompanhar, de dar assistência a um aluno né, de inclusão Isso, no ensino médio, né? isso. Médio barra técnico, né? Que Médio realmente, barra técnico, né? que realmente, assim, eu sou professora da educação infantil, amo essa área, e foi um fato novo, assim, porque como o Rodrigo bem disse, a gente ainda está tendo que reaprender justamente por isso, porque está surgindo essa necessidade em várias idades, porque antes não se ouvia falar, né, em crianças cegas participando de aula, crianças sem mobilidade participando de aula, barra cadeirantes, e outras, né, comprometimentos cognitivos, intelectual, não se ouvia, porque essas pessoas elas eram excluídas. E hoje, no entanto, nós estamos o quê? Aprendendo, sentados aqui, aprendendo, né, com o Rodrigo, e também tentando nos aprender, né, como diz, nos atualizar, né? Vamos dizer assim. Isso mesmo, né? Então, gente, o contato do Rodrigo está aí. Como eu disse, os elogios foram muitos, houve inclusive discussão aqui, discussão no ótimo sentido, né? No sentido de que as pessoas expuseram ideias e denunciaram, né? Que a gente precisa denunciar também, né? As dificuldades pelas quais todos nós, professores, profissionais da educação, temos passado por situações, né, políticas que muitas vezes, né, nos pegam de surpresa e né, essa questão da formação, que é muito importante, né, nós todos, né, são coisas novas, nós estamos precisando, temos que aprender a lidar com isso, né, e eu acho que foi realmente uma noite, assim, muito especial. Então, agradeço a todas as pessoas que estão aqui presentes e as que estiveram também, mas muito pouca gente já saiu, só 3 ou 4 aqui. As pessoas resistiram, estão aí, resistiram não só nessa aula, como estão resistindo, né? Nós somos resistentes aí na educação. Então, muitíssimo obrigado, Rodrigo. Obrigado a todas as pessoas que aqui estão. Muito provavelmente, em breve, né? Talvez até hoje mesmo, vocês vão receber os certificados, né? E o seu certificado de participação também, Rodrigo, nós vamos te encaminhar, tá bom? Certo. Palavra Gente, final é sua. sim, certo. Reitero, né, meus agradecimentos a todos. Fiquei sem palavras com as palavras da Ieda, muito obrigado. Pela amizade de sempre. Agradeço, Regiane, as pontuações que você fez, né? A gente percebe hoje na educação regular, no ensino público, muito acesso, né, das crianças, o direito à matrícula está acontecendo, né, de fato, a essas escolas, mas a permanência delas dentro da escola tem estado em xeque em função do que a gente já, né, falou, sobre a informação e a falta de formação, né, dos professores, de recursos e estratégias
especializados, né? Infelizmente. Mas que a gente possa reverter, né, essa situação aí com a nossa sensibilidade, né, para buscar novos conhecimentos, buscar parcerias, né, que acho que acredito que seja isso que vai mudar o rumo aí do processo de educação inclusiva nas escolas regulares. Né? Forte abraço, Hércules, mais uma vez, muito obrigado, viu? Ó, e anotem aí, gente, já temos data do próximo evento, 24 de junho, uma quarta-feira, tá? Noite de São João. A gente sai direto daqui para Fogueira, tá bom? Ótimo. Aí vai ser café com canjica. Opa! Um abraço, gente. Um Até a abraço, próxima. pessoal. Obrigado. Tchau. Tchauzinho.